Olá, meninas! Hoje eu trago uma dica para vocês super legal de como resolver aquele problema daquela calça jeans, short jeans que foi desviando e virou um buracão, sabe? Você gosta, não quer descartar, o que fazer? Então eu vou mostrar para vocês um padrão de renda de agulha que fica super legal na customização e para fechar esses buracos que vão virando a nossa calça jeans. Tudo bem? Aí, gente, eu vou gravar esse vídeo em duas etapas, porque eu vou mostrar para vocês dois padrões diferentes de renda utilizando o mesmo ponto. Então é bem legal, tá? Dá para aproveitar na calça jeans e outras roupas. E se você chega aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou Elaine Cebalho e eu utilizo o canal para compartilhar ideias criativas de como combinar renda, crochê e bordado nas criações de roupa, customização, entre outros, tá bom? Então, bora começar esse tutorial. Eu vou utilizar nesse trabalho a linha esterlina número 10, uma tesoura, bastidor, um marcador de tecido e uma régua, tá? Primeiramente, a gente vai tirar o excesso de linhas, né, esse desfiado com a tesoura. Então, vou abrir mais esse buraco. Aqui, gente, eu só dou uma limpada mesmo, porque esses fios atrapalham na hora de tecer a renda, tá? Então, eu só vou limpar mesmo. Feito isso, eu vou dar um nozinho de costureira na minha linha, lembrando que eu estou usando a linha esterlina número 10. Peguei aqui uma agulha de costura comum, tá? E aí, eu fiz aqui, olha o tamanhinho do nozinho. E vou começar, fiz uma marcação reta aqui no meu short. E eu vou começar fazendo um pontinho, tipo um pontinho de alinhavo, tá? Então, a gente vai começar aqui, olha, fazendo um pontinho sim, um pontinho não. Então, vem cá, ó. Aqui eu tomei cuidado de tentar deixar os pontos mais ou menos do mesmo tamanho. Então, o que que eu fiz aqui, olha? Eu acabei de fazer esse primeiro ponto, eu tento deixar uma distância do tamanho do primeiro ponto para seguir o segundo ponto. E esse ponto que eu estou fazendo, eu tento fazer do mesmo tamanho do primeiro ponto. Então, aqui eu faço pontinhos retos, todos mantendo mais ou menos o mesmo tamanho, para dar uma homogeneidade nos pontos, tá? Para ser agradável de ver, mas não tem regra, não. Ó, chegar daqui próximo ao buraco que, né, do short, eu vou pular, tá vendo? E vou lá para o outro lado e vou seguir com esse mesmo pontinho. Essa linha é importante que ela fique bem esticada, tá? Aí eu vou seguir com esse pontinho reto, sempre tentando o mesmo tamanho. Aqui eu fiz o risco, né, com uma caneta de tecido, essa caneta sai no ferro. Se você não quiser marcar, não tem problema, tá? Não precisa marcar, a gente marca só para tentar fazer uma linha reta, né? Ter uma marcação, às vezes, é mais fácil com a marcação. Então, vem cá, agora, ó, terminada essa primeira linha, eu vou construir uma outra linha. Então, eu peguei a minha régua, dei uma distância aqui, olha, da primeira linha para a segunda de mais ou menos 4 milímetros, não tem uma regra, de novo falando. Eu fiz um risco aqui que serve para me orientar, tá? E para mostrar para vocês. Tá? Então, a ideia é essa. O risco é só para orientação e para que você aí que está me assistindo veja bem como está sendo feito os pontinhos. Porém, depois dessas primeiras marcações, eu nem faço mais marcações. Eu vou pulando certinho no olhômetro e vou deixando essas linhas paralelas. Aqui eu vou criar essas linhas porque é o seguinte, eu me inspiro... Quando eu fui fazer essa customização, eu fui procurar inspirações. No que eu ia me inspirar para fazer essa customização? E aí eu fui pesquisar uma renda muito comum lá no Nordeste, que chama rendedê. O rendedê é muito comum, como eu disse, lá no Nordeste, só que é uma renda que você desfia o tecido, a sacaria desfiada. Aqui não tem como eu desfiar porque eu fiz um buraco, era um buraco, não tem como fazer essas linhas paralelas.
Lá no rendedê, a gente cria as linhas paralelas é do próprio tecido. A gente desfia um lado do tecido e outro lado fica, né, essas linhas. Como eu não tenho como fazer isso no disco, porque já está o buraco, eu vou criar essas linhas. Então é isso que eu estou fazendo. Aqui eu estou na segunda linha paralela, tá? Não tenho uma quantidade certa, foi a quantidade que eu fui fazendo, olhando, gostei, deixei. Agora, veja que eu já tenho duas linhas paralelas, eu resolvi colocar mais uma linha entre uma e outra, tá? Então, vai ficar três linhas paralelas. Aqui, olha, vou deixar bem no meio, fazendo esse pontinho reto, tá? E aí, eu vou deixar mais linhas aqui nessa primeira linha, tá? Puxa lá para o outro lado. Essa peça tá bem esticada no bastidor, essa linha também, eu me preocupo em deixá-la bem esticada para que a renda depois fique bem bonita. Ó, então vem fazendo esse pontinho aqui, tá? Feito isso, ó, a primeira linha já está pronta. Eu vou criar a segunda. Então, aqui eu vou dar uma distância de meio centímetro. Eu escolhi meio centímetro, tá? Fiz a minha marcação. Já vou fazer a segunda marcaçãozinha, né, das duas linhas juntas. Esse risco serve só para orientação. Lembra que eu disse assim que eu deixei mais ou menos 4 milímetros? Mas na verdade foram 2 milímetros mais ou menos, ficou bem pertinho, tá? E aí eu vou criar esse segundo bloquinho de linhas paralelas. Tá? Então eu fiz a primeira linha, puxo lá para o outro lado e vou colocar a linha lá do outro lado, tá? Olha que legal. Essa renda, gente, por mais que ela é delicada, ao terminar a gente vê que ela é toda delicada, ela fica bem firme porque a gente coloca essas linhas paralelas e tá tudo bem preso. Então ela fica uma renda muito delicada, porém não frágil. Frágil no sentido assim de rasgar facilmente. Porque a linha esterlina é uma linha 100% algodão, ela é uma linha bem forte, né? Eu coloco aqui várias linhas em paralelos para segurar essa estrutura. Então fica uma renda muito bonita. Ó, fiz as duas linhas paralelas e venho preenchendo a linha do meio, tá? Por que que eu fiz assim? Porque eu decidi fazer assim. Eu escolhi fazer bloquinhos, olha o broquinho. Eu resolvi fazer bloquinhos de 3 linhas, tá? Então, eu vou colocar mais uma linha aqui. Ah, Elaine, se eu quiser colocar 4, coloque. Se quiser colocar 5, coloca. Testa, faz, veja como vai ficar, se você gosta. Se não gostar, você desmancha e faz de novo, que ninguém vai morrer se você desmanchar o trabalho uma, duas, três vezes. Ah, não tem problema, tá? Eu fiz várias vezes esse bordado para chegar onde eu cheguei agora. Ó, aí eu vou continuar até lá em cima, fazendo esses bloquinhos de 3, espacinho de meio, aí bloquinho de 3, tá? Desse jeito que vocês estão vendo aqui que ficou meu trabalho, tá vendo? Olha. Então, eu fiz as linhas de 3, dando espaçamento de meio centímetro. Aqui eu coloquei a agulha dobrada, tá vendo? Olha. Então, a agulha tá dobrada e eu vou criar uma malha que vai ficar quadriculada. Então, eu venho aqui embaixo, vou prender a minha linha. E aqui, gente, é muito legal, porque aqui já é o ponto do rendedê. Rendedê. É, o ponto do rendedê, tá? Então, vem aqui, olha, nas linhas paralelas, vou passar, ó, passei por baixo, vou dar uma volta nessas 3 linhas e vou lá do outro lado, tá vendo? Ó, lá em cima, lá do outro lado, e vou dar mais uma volta. Puxa, ó, e vou passar a minha linha por dentro dessa alça, vai criar um nozinho aqui. Esse já é um ponto lá do rendedê, tá? Ó, de novo, vou abraçar essas 3 linhas. Pronto. E venho aqui do outro lado, na parte de cima, e vou dar a minha última laçada. Olha, veja que forma um nozinho, um caseado aqui. Vou fazer isso até chegar lá em cima, tá? Então, tô construindo agora as outras linhas para formar o quadriculado
muito característico do bordado, da renda, na verdade, rendedê, né? O bordado, tem gente que fala bordado, outros falam renda, na verdade, eu não sei dizer, tá, gente? Eu sei que é um tecido que no final fica todo rendado. Ó, simples, tá vendo? Muito fácil. Então, se você chegou até aqui, sobreviveu a essa parte, você já sabe fazer o primeiro nó, tá? Então, esse primeiro nozinho para criar a malhinha, você já aprendeu. E agora, repetição. A gente vai subir com esse nozinho até lá em cima, né? Do outro lado, no caso aqui, como eu estou gravando, deitado, na parte direita. Esse bastidor, ele fica livre, então você pode rodar ele para o jeito que fica mais fácil para vocês. Veja que aqui eu deixei ele no meu colo, então eu estou gravando assim. O meu celular está em cima e o bastidor está apoiado no meu colo. E aí eu giro da forma que fica melhor para eu fazer esse nozinho. Ó, cheguei lá em cima, eu vou deixar essa linha e depois no final eu vou mostrar para vocês como que faz esse arremate, tá? Então eu vou deixar essa linha aqui por enquanto. Ó, vou começar a outra linha, então eu vou formar o quadriculado. Ó. Aqui eu vou medir mais ou menos meio centímetro. Gente, é no olhômetro. Eu não vou marcar com régua aqui. Eu vou colocar a minha agulha e vou ver mais ou menos a distância que eu coloco para que forme um quadradinho. Já vou mostrar o que é esse quadradinho que eu estou falando. Vou passar minha linha de novo, a linha dobrada, tá? E vamos construir esse nozinho. Olha lá, ó, passo embaixo da primeira linha. Eu vou criar o mesmo nozinho, agora é repetição, tá? Então, eu vou fazer aquele nozinho que a gente acabou de aprender, dou uma laçada, depois eu venho e faço o caseadinho, que é o nó, tá vendo? Pronto. Ó, de novo, vou dar uma laçada e, em seguida, vou fazer o caseadinho, que é o nozinho. Pronto. Olha o quadradinho que eu falei para vocês está sendo formado, tá vendo? Aqui já temos o primeiro quadradinho. Agora eu vou seguir fazendo esse ponto até em cima. Eu ajeito, tá, gente? Na hora que a gente faz o ponto, às vezes o nozinho fica assim, mais afastado, menos afastado da primeira linha. Então a gente regula isso no olho, tá? A gente vai com a pontinha da agulha e vai regulando no olho. Então, aqui eu já concluí o meu primeiro bloquinho e eu vou fazer mais um bloquinho de quadradinhos com esse mesmo pontinho, não vai mudar o pontinho, tá? Então, é o mesmo pontinho, vou cobrir toda essa área com quadrado. Então, fica uma malha quadriculada, muito parecida com o bordado rendedê, tá? Também, quem faz aquela... Ai, tem umas meninas do Nordeste que faz uma renda muito bonita, o filé. Filé. É uma renda mesmo. Também fica uma malha muito parecida. É uma outra forma de fazer, mas fica uma malha quadriculada dessa forma, tá? Então, se você tem gráficos da renda filé e quiser aplicar aqui, também dá certo, tá? E se você conseguir fazer isso, por favor, marca aqui embaixo e mostra o seu trabalho. Ou vai lá no grupo, que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, posta seu trabalho, mostra outras formas de fazer customização usando renda, né? Nós temos vários tipos de renda, nós temos uma diversidade de renda aqui no Brasil. Então, vamos compartilhar esse trabalho. Ó, chegando lá em cima, essas pontas eu vou deixar soltas e depois eu venho arrematando, tá? Porque aí eu vou tirar do bastidor, tudo bonitinho, vou mostrar para você tintim por tintim como fazer. Aqui do ladinho, tá vendo que não tem muito espaço? Eu vou fazer o quadriculado naqueles espacinhos que der. Ó, então, as duas primeiras linhas não dá para fazer um quadriculado inteiro. Eu vou fazer nas que tem, porque esse buraco ele não é homogêneo, ele não é um buraco certinho, um retângulo ou um quadrado. Ele é meio... ele não é uniforme, né, as suas beiras. E isso é muito comum na customização, tá? É muito comum, principalmente em jeans. Então, aqui, ó, veja que esse bloquinho ele vai ficar um pouco menor, mas não tem problema. O importante é eu cobrir essa área vazada
tudo com esses quadriculados. Feito isso, bora começar a fazer nossa florzinha. Olha esse movimento, ó. Vou passar a linha na diagonal, ó, e vou, gente, fazer um sobe e desce. Passo, volto fazendo um sobe e desce, tá vendo? Olha, vou pegar essas 4 linhas desse canto desse primeiro quadrado. Então, eu volto, a linha que estava em cima eu jogo para baixo, a que estava embaixo eu jogo para cima. E vou fazer esse vai e vem, tá? E aí é o seguinte, que tanto de vai e vem eu vou fazer? Depende. Qual é o tamanho do quadradinho seu, tá? Pode ser 5 voltinhas, pode ser 6, 7 voltinhas, vai depender. Então, você vai fazer esse vai e vem, até preencher metade do quadrado. Aqui eu fiz 5 voltinhas e foram suficientes, tá vendo? Agora eu vou subir e vou preencher o outro canto, ó. Fazendo esse sobe e desce. Tá vendo que eu pego sempre 4 linhas? Eu vou trabalhar com o canto e vou pegar 4 linhas. Então, aqui eu fiz minha primeira voltinha, aí eu subo de novo, a linha que estava em cima, eu boto embaixo, a que está embaixo, eu boto em cima, tá? É quase um mantra. É um mantra. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. É quase um mantra. Ó, aqui eu já tô na minha terceira voltinha. Ó, que legal. É muito simples, gente. Muito simples mesmo. Geralmente, a gente nem precisa contar esse vai e vem. Nem precisa, porque a gente vai preenchendo e a ideia é deixar o ponto mais ou menos do mesmo tamanho. Então, por exemplo, se no primeiro eu fiz 5 voltinhas, no segundo vai ser 5 voltinhas, o terceiro 5 voltinhas, o quarto 5 voltinhas. Porém, a gente acaba que a gente nem precisa ficar contando, porque a gente vai no olhômetro, a gente olha e vê se os 4 cantinhos estão do mesmo tamanho, ou tamanho bem próximos, né? Porque a gente também não é uma máquina de bordar, né? A gente não é uma máquina eletrônica. Ó, feito isso, a gente vai fazer a parte de dentro, tá? Então, a gente vai dar essa laçada na agulha, pegar o meio do ponto, ó, vai lá em cima, meio do ponto, dá outra laçada e outra laçada. Eu esqueci o nome desse ponto, eu acho que é ponto Cristóvão, não lembro. Se você lembra, bota aqui na descrição desse vídeo que ponto é esse que eu estou fazendo aqui no meio. Não lembro, eu juro para vocês que eu não lembro. Eu sei fazer, mas não lembro o nome. Eu acho que Cristóvão, não tenho certeza. Vamos lá, terminou a florzinha. Vou virar no avesso, gente. Aí eu venho aqui no avesso, veja que o meu bastidor está apoiado no meu colo. Fica bom para gravar. E vou passar essa linha por dentro. Ó. Se essa linha tivesse maior, eu já poderia começar construindo a outra flor. Entretanto, ela está curtinha, então eu vou arrematar e vou pegar uma nova linha e começar uma nova flor. Então, aqui no avesso, eu gosto de passar essa linha bem, sabe? Bem mesmo por trás desses pontos, para prender bem mesmo, para eu ter uma segurança na hora de lavar essa roupa, que não vai desfiar. Aí é só cortar o excesso e está pronta a sua primeira flor. Bora fazer a segunda flor? Aqui eu resolvi intercalar, olha, eu vou fazer a minha primeira flor bem aqui onde eu comecei, e aí eu vou trabalhar nesse primeiro quadrado aqui. Então, vou fazer um sobe e desce. Ai, ai. Então, esse ponto que a gente está fazendo agora, criado dessa forma nos cantos, do jeito que a gente está montando de 4 em 4, ele para o lado de fora do quadrado, ele vai formar essa flor. No próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal, eu mostro como esse mesmo movimento, trabalhando no canto da linha dessa malha quadriculada, como que quando a gente muda a forma que a gente dispõe esses pontos, é como que cria motivos novos. Então, a gente vai criar
um padrão novo, tá? Só mudando o jeito que a gente está colocando o ponto. Então, aqui eu faço uma flor porque eu escolho um quadradinho e em cada quadradinho eu faço ponto para o lado de fora, né? E cada pontinho vira uma pétala de uma flor. No próximo trabalho, eu vou mostrar para vocês que se a gente inverter esse trabalho, esse ponto, ele vai dar um padrão diferente de renda. Isso é muito legal na renda do Rendedê, tá? É muito legal mesmo, porque dá para a gente brincar demais, fazer padrões assim dos mais diversos, sabe? Com a mesma técnica e a pessoa olhar e não conseguir identificar, sabe? Assim, o ponto, ele olha o ponto e não consegue pensar como foi feito aquele ponto, porque fica uma malha bem diferenciada, bem bonita mesmo. Ai, ai. Então aqui a gente tá na segunda florzinha, tá vendo? A gente faz aqui as 4 pétalas, esse ponto, e aí a gente vem aqui no meio, olha, e vai fazendo essas voltinhas, esse caseado. Observe que a posição da linha, a posição da agulha. E aí a gente forma essa estrela de 4 pontas, que fica super linda. Aqui ela funciona como miolinho da nossa flor, tá? A gente vai ver que a gente usa esse ponto para fazer outras coisas também, não só miolinho de flor. Aí aqui a gente vai construir outra flor. Aqui eu resolvi não dar espaço, eu poderia fazer mais espaçado, sabe? Mas eu não quis, eu quis uma renda um pouco mais fechada, então por isso que eu não dei muito espaço aqui. E aí eu vou intercalando, tá vendo? Olha, eu coloquei uma flor embaixo e 2 em cima, bem na metade. E esse foi um padrão que eu escolhi, tá? E eu achei que ficou bonito. Mas, como eu disse, você pode espaçar essas flores, colocar uma mais distante das outras, que também fica muito, muito bonito. E é isso, gente, não vai mudar agora. Agora é só ir preenchendo essa malha com as flores, tá? Usando os espacinhos certinhos e colocando as flores, que você vai ter esse bordado rendado, o mesmo efeito que eu tive nesse shortinho, tá? Pronto. Ai, ai. E aí, olha só, aqui, olha, eu já vou colocando outra flor, vou intercalando, como eu disse, e vou cobrir toda essa extensão dessa malha. Pronto, olha aqui, meu trabalho já está todo coberto, tá vendo? Com as florzinhas. Agora, eu quero mostrar para você como eu fiz o arremate, tá? Então, aqui é uma ideia de como fazer o arremate. Você pode criar sua forma de arrematar, e se você tiver sua forma de arrematar, por favor, compartilha conosco, tá? Entra lá no grupo do Facebook, eu vou deixar na descrição desse vídeo, posta, nos ensine, tá? Ou deixa o link aí do seu canal, se você tiver canal, uma outra forma de fazer esse arremate aqui no avesso. Então, o meu arremate é simples, é como se fosse uma costura de mão, tá? Então, eu dou uma voltinha na agulha para virar um nozinho, e aí eu faço esse nozinho algumas vezes, está pronto. Aí é só cortar o excesso, está prontinho. Eu vou fazer esse trabalho com todas as pontas. Aqui eu só tenho que tomar um cuidado de deixar essa linha bem esticada, tá? Como a gente não vê o que tá fazendo, ó, a gente puxa a linha e vira no avesso e não vai ver como tá o direito, agora na hora que eu puxo aqui, olha, no direito, eu tenho que tomar cuidado de perceber que essa linha tá esticadinha, porém ela não tá repuxada, ela tem que ficar esticadinha, mas não repuxada, tá? Então, a gente vai fazer isso e vai arrematar da mesma forma todas essas pontas. Depois de arrematar essas pontas lá no avesso, tá vendo que fica uns espacinhos aqui, uns quadradinhos ainda? Aí a gente vai preencher com renda de agulha o que falta, tá? Então, cada espacinho que tá aí, você pode colocar mais florzinha. Se não quiser colocar mais florzinha, pode deixar aberto também, tá? Pode. A renda é a sua, a criação é sua, então você pode criar outros padrões,
tá? Aqui, olha, por exemplo, eu quis preencher essa área com mais pontinhos. Esse shortinho é um shortinho que a gente gosta de usar muito, assim, na beira de rio, tá? Então, eu gosto muito de ir para o rio, então a gente coloca esse shortinho mais por cima do biquíni, né? Por isso que ele é bem vazado. Então, eu poderia até fazer mais vazado ainda, porque veja que ele aparece até o bolso. Então, ele vai aparecer parte da calcinha, tá? Então, por isso. E aí, antes que alguém me chegue aqui e fale, ah, você está ensinando a fazer coisa transparente. Não, entenda que eu uso esse short, a minha filha usa shortinhos assim também, na beira de rios, na beira de piscina. E aí não tem problema aparecer, ter um pouco de transparência e aparecer o biquíni, né, gente? Ai, ai. E terminamos o restante. Ah, tá. Aqui em cima, veja que a gente vai colocando a quantidade de ponto que dá, tá? E fica tudo bem apertadinho os pontos, mas tá tudo bem, que é um arrematezinho, né? E a gente vai com cuidadinho, vai colocando os pontos que ele fica no lugar. E aí, essa linha a gente joga lá para trás e faz o arremate como a gente fez no primeiro. Veja que aqui também eu coloquei bem no cantinho, olha, mais uma renda. Aqui também eu vou colocar outra. Tá vendo que não tem quase espaço? Eu poderia deixar assim, mas eu senti uma vontade de colocar um pontinho aqui. Então, eu vou trabalhar nesse cantinho, fazer só uma pétala, como se fosse uma pétala, tá vendo? E aí eu deixo esse pontinho aqui. Não vai formar uma flor completa, mas ela vai ficar preenchida aqui. Aí é a gosto, tá? Eu que quis fazer assim, porque eu não queria deixar essas beiradinhas nuas, tá? E aí eu só vou terminar de preencher. Onde couber flor, eu vou colocar flor. Onde não couber flor, eu coloco as pétalas. E fica assim. O meu trabalho ficou assim, tá? Veja que eu tenho flores e em alguns lugares só cabe meias pétalas e eu deixo aí, meia flor, na verdade, e eu deixo assim mesmo. Agora a gente vem no avesso, e aí, gente, aqui no avesso, para não desfiar, eu faço um caseado, que é um caseado lá que a gente vê na Redebo. E aí eu vou fazer só o caseadinho para não desfiar. Esse caseado eu poderia ter feito antes, mas eu não fiz e vou fazer agora, tá bom? Em alguns trabalhos eu faço antes. Daqui para frente eu vou fazer sempre antes de começar a minha renda. Mas vem cá, ó. Fiz um nozinho de costureira e vou começar o caseado, tá? Então, o mesmo caseadinho que a gente usa lá na Redebo. Só que eu não vou fazer algumas partes dele, eu vou fazer só o caseado. Ó, fiz aqui, deu uma alça, um pontinho, dá uma alça, e eu puxo de dentro para fora, eu vou colocar outro pontinho, eu já vou aproximar, tá, gente? Mas eu quero mostrar agora grandão aqui para vocês, ó. E vou fazer outra alça, outro pontinho. Em seguida, eu venho bem próximo. Aqui é bem legal deixar os pontinhos bem próximos, que ajuda a ficar bem fortalecida essa parte do jeans. Lembrando que o jeans, quando ele é desfiado, é que ele já passou por um processo químico e mecânico lá na hora da preparação dele, lá na fábrica, que deixa essas fibras bem frágeis. Então, é importante aqui, olha, colocar esses caseadinhos bem próximos para que eles segurem essas fibras e não deixe o jeans desfiar durante as lavagens. Veja que eu pego sempre de dentro para fora, venho, ó, passo a minha agulha por dentro da, da laçadinha e puxo. Então, vou fazer esse pontinho, ele vai ficar como um, um bordadinho cheio, sabe? Um caseadinho cheio, vai ficar bem, bem fechadinho mesmo. Ai, ai. Para quem tem interesse de ver o vídeo completo sobre esse tipo de caseado que é o redebo, tem aqui no canal já, tá? Então eu já ensino a fazer esse caseado. Eu só estou mostrando agora essa pequena parte, porque senão, se eu não mostrar, pode ser que alguém crie e não faça esse caseado do lado de dentro, e pode ser esse caseado ou outro tipo de caseado, mas pode ser que a pessoa não faça e esse jeans continue desfiando, e aí com o tempo ele vai virar outro buracão, né? Então, por isso que faço esse caseado. Lembrando, pode ser esse caseado ou pode ser outro caseado, outro que você
já tenha domínio e goste, tá? Vou fazer com esse porque eu acho que fica muito legal. Aqui eu quero que você observe que ficou uma beirada bem grandinha de tecido e eu não vou cortar não, gente, eu só vou deitar essa beiradinha e vou continuar fazendo esse caseado. E aqui está o trabalho prontinho. E me diga aí, gostou da ideia? Se você gostou, já deixa seu joinha. Compartilhe com aquela pessoa que vai aproveitar dessa dica, tudo bem? E bora pegar aí os shorts, calça jeans da meninada, bora fazer essa renda. Um forte abraço, até a próxima.